Boa tarde, pessoal. Ok. Vocês estão me ouvindo? Conseguem me ouvir? Beleza. Bom, é, eu vou dar a palavra aqui, eu vou passar a palavra para a Roberta para dar alguns anúncios para vocês. Deixa eu ver se está liberado. Se a Roberta quiser falar. Olá, boa tarde a todas e a todos. Eu sou a Roberta, sou bibliotecária aqui do CRA, do Centro de Referência Avançada, né, Centro de Recursos de Aprendizagem, do SBU. Em nome do SBU, gostaria de fazer a todas e a todos bem-vindos a este treinamento, intitulado Utilizando a ferramenta de análises métricas Altimetric e Digital Science, que está sendo realizado em parceria com a DotLib. Então, antes de nós começarmos, gostaria de passar alguns informes. O link de acesso à ferramenta será disponibilizado no chat. É possível acessar tanto a ferramenta quanto os demais recursos informacionais do SBU de forma remota, por meio do VPN, que é disponível para todos que têm algum vínculo com a Unicamp. Será disponibilizado no chat o link com as instruções de instalação do VPN, caso alguém não tenha instalado ainda, tá? As perguntas podem ser realizadas no chat, que serão respondidas ao longo do treinamento. A gravação ficará disponível posteriormente no canal do SBU no YouTube. Em relação ao certificado, será disponibilizado no chat o link da lista de presença. Por favor, assinem para o recebimento do certificado. Então, nós daremos o início ao treinamento, que será ministrado pela Priscila Oliveira. A Priscila atua em treinamento de relacionamento, análise e inteligência em marketing direcionado ao setor acadêmico, mídia social e editoração de conteúdos científicos da DotLib. Então, eu gostaria de passar a palavra à Priscila e agradecer por sua disponibilidade em nos oferecer este treinamento. Obrigada, Priscila. Obrigada, Roberta. É, Bom, gente, boa tarde a todos. Meu nome é Priscila Oliveira. Eu vou estar apresentando para vocês hoje essa plataforma do Altmetric. Estou vendo que tem bastante gente, legal isso. Se vocês puderem compartilhar rapidamente qual a área de vocês e se vocês têm algum conhecimento já dessa plataforma, já utilizaram, nunca nem ouviram falar ou já usaram, mas não muito, não conhecem. Tá. A maioria não conhece. Já ouviu falar? Ok. As áreas são diversas aí, né? Tem pessoal de saúde, tem pessoal de sociais, ok? Engenharia química também, educação, tá. É legal porque é uma base realmente multidisciplinar. Ela é bem interessante. Eu vou falar para vocês nessa introdução, já que o pessoal, a maioria não conhece, eu vou fazer uma pequena introdução assim qual é o propósito dela, para que ela serve, tá? E aí vocês vão saber, eu vou colocar ela no mapa aí, né, da produção bibliográfica, da produção acadêmica para vocês conseguirem entender um pouquinho qual é o propósito dela e aí poderem tirar o melhor proveito dessa ferramenta que já está disponível para vocês, tá bom? Eu vou desligar meu vídeo, só para não ficar muito pesado para vocês enquanto eu vou passando a apresentação, mas a qualquer momento vocês podem me parar. Eu estou com o chat aberto e também tem o Q&A, se tiver disponível aí para vocês, vocês também podem usar, tá? Mas eu vou respondendo assim que eu ver, e se no final eu, por algum acaso, pulei alguma pergunta, podem fazer de novo e que a gente volta e eu explico de novo para vocês. Tá? Esse treinamento, como a Roberta já falou, está sendo gravado e depois vai ficar disponível para vocês também, tá bom? Então vamos lá. Tá todo mundo vendo a minha tela, né? Tá aí .lib. Eu vou até passar aqui para vocês. Isso. Sim, né? Ok. Então, como a Roberta já falou, o meu nome é Priscila Oliveira, eu trabalho aqui na Datilib já há alguns anos. A minha formação é em ciências biológicas, com foco em saúde,
mas eu também já atuei como professora, pesquisadora, ao longo do caminho eu passei por algumas outras áreas também, ciências sociais, exatas. Hoje eu faço parte da equipe de Customer Success aqui da Dotlib, e eu ajudo, né, a minha função maior aqui é ajudar os nossos usuários a aproveitarem o máximo dos conteúdos científicos que são disponibilizados para vocês pela Dotlib. Para quem não conhece a nossa empresa, o nosso trabalho, a Dotlib é uma empresa brasileira que atua em toda a América Latina e a gente tem uma missão bem clara que é facilitar o acesso à informação científica de qualidade. A gente trabalha conectando instituições, pesquisadores a livros digitais, periódicos eletrônicos, bases de dados das mais diversas áreas do conhecimento, então tudo online de forma prática e confiável. A Dotlib trabalha com cerca de 50 editoras, né, em sociedades científicas. A gente cobre praticamente todas as áreas de conhecimento, são mais de 70 mil títulos sob o nosso catálogo. Aí vocês vão ver, né, algumas das marcas que a gente representa. Hoje a gente vai estar falando, tá aqui em cima, ó, a Digital Science. Então, o Altmetric, ele faz parte do Digital Science. Eu vou falar isso melhor para vocês daqui a pouquinho. Mas aí são os exemplos dessas marcas. E antes de eu terminar essa pequena introdução, eu queria falar que a gente tem o canal do YouTube, o Dotlib TV. Nesse canal, a gente procura sempre postar novos conteúdos para vocês em português e espanhol. Alguns são traduzidos das próprias editoras e outros são produzidos por nós mesmos. Inclusive sobre o Dimensions, né, que vocês também têm acesso, e o Altmetric, a gente também tem bastante vídeo lá interessante para vocês sobre essas ferramentas que são do Digital Science também. E aí, falando especificamente, né, como eu falei para vocês, o Altmetric, ele faz parte do Digital Science. A Digital Science, ela é uma parceira nossa e tem uma conexão muito forte com a pesquisa e a ciência. Eles oferecem algumas das melhores soluções para fluxo de trabalho, dados de análises do universo, né, dentro do universo da pesquisa. E aí vocês podem ver que o portfólio da Digital Science é enorme, ele cobre praticamente todas as etapas do ciclo de vida de uma pesquisa, mas hoje a gente vai focar especificamente na solução do Altmetric, né? Então, eu vou falar um pouquinho sobre ela, dar uma breve introdução, e depois eu mostro na prática como que ela funciona. Para falar sobre o Altmetric, né, a gente tem que contextualizar um pouquinho para vocês, coisas que provavelmente vocês têm noção, tá? A gente vai fazer um pouquinho de revisão e vai contextualizar aonde que o Altmetric entra nessas questões. Então, no meio acadêmico, a gente já está muito acostumado a medir impacto, principalmente através de citações. Isso é o que a gente está mais acostumado a ver. Então, elas continuam sendo extremamente importantes, claro, mas cada vez mais a gente percebe que esse tipo de métrica não está dando, não dá conta de mostrar toda a influência que uma pesquisa pode ter, especialmente fora do ambiente acadêmico. Então, é nessa visão mais crítica, né, que essa visão mais crítica, ela não vem só da prática em si, mas também de várias iniciativas internacionais que têm repensado como avaliar a pesquisa, como que é feita a avaliação. Então, alguns dos exemplos que vocês já devem até ter ouvido falar ou conhecer, tem o DORA, o COARA, o Manifesto Leiden, o relatório Metric Tide. Então, todas essas iniciativas, elas vão reforçar a mesma ideia. A ciência precisa ser avaliada de uma forma mais ampla, responsável e contextualizada. Então, ela vai considerar diferentes dimensões de impacto e não apenas um único número, que era o que a gente fazia sempre com as citações. Então, é justamente nesse ponto que o Altmetric entra. A proposta do Altmetric é complementar as métricas tradicionais. Então, a gente vai mostrar como a pesquisa vai circular e repercutir em outros espaços, como notícias, redes sociais, políticas públicas, documentos técnicos, blogs científicos e muito mais. Ou seja, ele vai ajudar, né, a enxergar o impacto real e imediato que a pesquisa gera no mundo. Então, vai alinhar esse movimento global de avaliação mais responsável e multifacetado, tá?
Dúvidas até aqui, gente, vocês podem ir me parando a qualquer momento, tá? Eu não vou entrar muito no mérito de cada uma dessas, mas se vocês tiverem qualquer dúvida, o meu e-mail, eu vou deixar meu e-mail também, vocês podem me perguntar posteriormente, tá? Para tirar dúvida. Mas depois a gente, se vocês quiserem, a gente depois pode destrinchar cada uma dessas iniciativas. Mas para a gente não perder muito tempo, eu só cito elas para vocês. Então, continuando, nesse meio acadêmico, aí a gente vai dividir, né, como atenção. Então, tem atenção acadêmica e tem uma atenção mais ampla. No meio acadêmico, a gente já conhece bem as métricas tradicionais de impacto, como citação, fator de impacto e o índice H. Essas são métricas extremamente importantes, mas tem algumas limitações. Elas podem gerar alguns vieses, elas levam alguns anos, muitas vezes, dependendo da área, elas podem levar alguns anos para aparecer, para a gente conseguir quantificar ela o suficiente, porque citação é uma questão de acúmulo, né, ao longo do tempo. Então, assim que a publicação sai, ela não tem ainda as citações, ela precisa de um tempo para que outras pesquisas sejam feitas e citem elas, e isso leva algum tempo, pode levar até alguns anos. Então, elas, como eu falei, podem demorar um pouco para aparecer, e elas medem apenas o impacto dentro de uma bolha acadêmica. Então, são pesquisas acadêmicas citando outras pesquisas acadêmicas, e a gente nunca vê o impacto disso fora, né, dessa bolha. Como as tendências atuais de avaliação científica têm mostrado, como eu falei, né, o DORA, o COARA, o Manifesto Leiden, Metric Tide, é cada vez mais importante a gente olhar para além dessas métricas tradicionais e entender o impacto mais amplo, né? E é aí que a gente entra com as métricas alternativas. Daí vem o nome, eu até coloquei ali em laranjinha, né? Altmetric, que é a métrica alternativa. Daí vem o nome Altmetric, né? Então, são as métricas alternativas. O Altmetric ele vai medir a atenção que uma pesquisa recebe fora desse ambiente acadêmico. Então, vai ser notícias, redes sociais, blogs, políticas públicas, até mesmo Wikipedia, leitores de referência e muito, muito mais. Todos esses dados mostram tanto o volume quanto o tipo de atenção recebida, então vai revelando o engajamento com o público, com públicos diversos, ou seja, as métricas alternativas, né, os altmetrics, eles não vão necessariamente substituir as citações, mas eles complementam essa visão acadêmica que a gente já tem, né, que a gente já está acostumada. Então, ele vai oferecer uma visão mais completa do impacto real da pesquisa, de uma forma mais ampla. E aí é o que eu mostro, como eu falei, né? Tem algum problema ali de demora um pouco para a gente acumular, então eu coloco isso aí nesse gráfico como uma timeline, né? Então, aqui no momento zero, né? Esse primeiro momento é o momento da publicação. Então, quando você tem uma pesquisa, você acabou de publicar ela, e aqui tem as ondas, né, de interações. Aqui, olha, deixa eu mostrar aqui para vocês. Aqui, ó, nesse lilás aqui, ó, que é o último, que está as citações, que é o que a gente mais costuma ver. E aí vocês podem ver aqui no gráfico que ele é um dos últimos, tá? Então, como eu falei, ele demora um pouco para aparecer, porque ele precisa acumular essa para começar a ter quantificação. Mas antes disso, olha como a gente perde muita coisa que está além, né, dessas citações. Então, você tem uma onda que são as mídias sociais, que é essa cor em azul, os canais de comunicação, que são os sites de notícia. Depois a gente tem os favoritos, né? As pessoas leem, comentam, escrevem sobre ela. Então, você tem blogs. Hoje em dia também tem muito podcast, muito desses posts, né, alternativos. Depois a gente tem os blogs gerais, Wikipedia e algumas pesquisas também sendo feitas. Então, a gente pode ver, ah, tem uma pesquisa. Tem uma pergunta sobre os slides? Sim, eu disponibilizo para vocês. Tem uma pergunta sobre disponibilizar esses slides, sem problema. Eu posso disponibilizar eles para vocês também, da minha apresentação. Isso. Então, aqui ele mostra, né, na timeline, o quanto que fica fora, né, dessa bolha aqui acadêmica que a gente tem e o quanto de tempo que a gente também perde nesse ciclo, tá?
Isso aqui, eu vou até chamar a atenção para vocês que ele é colorido, mas vocês vão ver que essa cor não é à toa, tá? Desse gráfico. Essa cor, ela vai representar mais ali adiante, que eu já vou mostrar para vocês. Deixa eu só passar aqui. As cores. E aí vocês, a maioria das pessoas já deve ter visto esse símbolo, esse donut, né, que a gente chama, tá? Esse donut é todo colorido mesmo, e essas cores têm significado, porque cada uma dessas cores significa a fonte da atenção que a gente vai ter, tá? Então, quanto mais colorido, mais diversas são as fontes. Às vezes você vai ter um donut que é mais vermelho ou mais azul, e aí você já vai, bate o olho, e você já consegue saber mais ou menos aonde ele está tendo mais atenção. Mas eu vou explicar isso melhor de forma prática para vocês. Aqui, então, o mais interessante é que o que conseguimos fazer, né, com esses dados. Então, esses dados do Altmetric vai permitir o quê? A gente rastrear e acompanhar o engajamento que uma pesquisa está gerando. Então, ajuda a identificar uma história, por exemplo, e resultados que valem ser destacados. Então, de formas práticas, você pode contar uma história de você publicou alguma coisa, aquilo gerou um impacto numa notícia e isso gerou uma outra transformação em algum outro ponto. E esse tipo de contagem de história é extremamente importante, principalmente quando vocês querem pedir financiamento, por exemplo, para uma outra pesquisa, você já mostra um histórico de não só citações, mas também o impacto na sociedade que isso está tendo. Isso está sendo muito procurado também, esses dados. Eles vão permitir, né, a gente contar essas histórias, vão também mostrar de forma muito clara o impacto de pesquisa financiada ou de acesso aberto, a gente também consegue diferenciar. Além disso, esses indicadores vão apoiar a gestão da reputação da instituição ou do grupo de pesquisa, ou especificamente de um pesquisador, como que está a visão em relação àquela pesquisa sua publicada, ao seu perfil como pesquisador. Então, fazer essa comparação com outras universidades e outros centros de pesquisa. Ou seja, não é só medir, é transformar essas informações em estratégia, em visibilidade e, principalmente, em tomada de decisão. O que vocês vão fazer daqui para frente? Como vocês fazem para melhorar alguma coisa, contornar alguma coisa, ou até mesmo identificar que aquilo está muito legal e vocês têm que apoiar mais isso, né? Então, o Altmetric vai permitir essa visão para vocês, tá? Aqui, na minha apresentação, eu já deixo alguns prints de tela. Isso aqui não é importante nesse momento, porque eu vou mostrar na prática para vocês, mas só para vocês saberem o que a gente mostra. Então, são algumas formas de apresentar esses dados, eu vou mostrar na prática para vocês, tá? Opa, aqui não. Então, beleza. Agora, dúvidas até aqui nessa parte teórica, digamos assim? Senão, aí agora eu vou mostrar para vocês a plataforma, tá? Vocês estão conseguindo ver a plataforma? Aqui, mostrei o Automatic para vocês? Sim, né? Ótimo. Um detalhe importante, eu já escolhi, né, abrir a plataforma aqui. Aqui em cima, eu espero que não esteja muito pequeno para vocês, mas aqui em cima já está escrito aqui que tem uma pesquisa já feita, tá? Porque eu quero mostrar algo que sempre é uma das dúvidas que todo mundo faz para mim. Como que a plataforma é apresentada? Então, a gente tem aqui, essa é a página inicial, a gente tem aqui aquela questão das cores que eu falei para vocês. Então, aqui a gente tem toda a atenção, todas as menções, são 350 mil menções. Dúvidas sobre acesso aberto, Altmetric mostra essa informação? Sim, a gente pode fazer um filtro sobre Open Access, tá? Se você já tiver, por exemplo, uma revista Open Access, você pode fazer a pesquisa somente sobre ela. Você pode fazer filtros, usar como filtros o que é Open Access ou não. Deixa eu só mostrar aqui, já me adiantando. Mas tem aqui, ó, tipos de Open Access, tá? Então, vocês já conseguem fazer o filtro por isso, tá? Mas deixa eu voltar para eu não me adiantar aqui, só para explicar. Tem a possibilidade, tá? A Silvia fez a pergunta, tem a possibilidade sim de fazer o filtro, tá?
Mas uma coisa que eu queria já apresentar para vocês antes. Primeiro é a terminologia usada na plataforma, só para a gente, todo mundo ficar no mesmo nível, tá? Aqui ele vai ter duas nomenclaturas importantes aqui, que é o output, vocês estão vendo aqui, que tá total outputs, outputs with attention, e aqui a palavra attention e mention, tá? O que é chamado de output? Output é a publicação, a publicação científica, tá? Então, é o artigo, é o que vai dar origem, tá? Então, eu publiquei um artigo científico, esse artigo científico é o meu output. Aí eu vou ver a métrica em cima dessa publicação, qual foi a atenção que ela teve. Então, aí eu tenho aqui o output, né, que é com a atenção. Teve alguma interação, alguém interagiu com essa minha publicação, com o meu output, tá? Então, eu tenho a atenção. E aqui é a menção. Aí é alguém que realmente citou com o link. É importantíssimo que as citações sejam feitas com o link original, com um conector original. Normalmente é o DOI, né, aquele linkzinho do DOI, mas existem outras possibilidades também. Então, para eu testar, né, meu amigo, meu professor publicou um comentário sobre o meu artigo. Por que que não apareceu aqui no Altmetric? Porque ele pode ser porque ele não tenha colocado, ele publicou, mas ele não ligou, não fez o link com o seu identificador, com o DOI. Então, ele só ter publicado não adianta. E outra, publicações, por exemplo, no X, no Facebook, mas que o perfil da pessoa esteja fechado, não vai aparecer aqui também. Então, a publicação tem que ser num perfil público, só assim o Altmetric consegue ver, tá? Essas são algumas dúvidas que as pessoas normalmente já fazem para mim, tá? A atualização da plataforma é feita mais ou menos em torno de um dia, de 1 a 2 dias. Então, se você publicou, teve uma publicação hoje, né, uma menção hoje, se não aparecer hoje, vai aparecer amanhã, no máximo depois de amanhã, tá bom? Seguindo essas restrições, né? Tem que ter o identificador da minha publicação original, do meu output, e tem que ser um perfil público, tá? Tendo isso, é perfeito de aparecer aqui. Então, eu tenho essas nomenclaturas. Outra coisa aqui é o meu attention breakdown. É como eu divido a minha atenção, organizo o total da minha atenção. Então, como eu falei, mídia social, normalmente as cores se mantêm, tá? Dentro da plataforma. Então, azul sempre vai estar ligado à mídia social, vermelho sempre a sites de notícias, blogs e podcasts, o roxinho a policy documents, documentos de políticas públicas, patentes e guidelines, e o amarelo é variado, então tem outras fontes, Wikipedia, YouTube, Q&A posts, e esse cinza é o Academic Sources. Academic Sources, aqui a gente também tem que ver que tem os sites de publicação, não é outra publicação acadêmica, como citação acadêmica. Aqui ele está falando dos perfis desses sites. Então, é o journal, é um pesquisador, a própria editora, né, a publisher, que tem o seu site na mídia social e ele é publicado, então, aqui aparece nessa área aqui de academic sources, tá bom? E aqui a gente sempre tem ele numa minoria, porque a gente tem um público extra, né, muito maior. E aqui que eu queria chamar a atenção para vocês. Isso aqui é uma ferramenta de inteligência artificial, tá? Que ele faz uma análise do sentimento. Então, ele pega todos esses posts, todas essas menções e classifica eles dentro do tipo de postagem, dentro do tipo da linguagem que foi utilizada ali. Então, se foi extremamente negativa até extremamente positiva, tá? Por que que eu chamo atenção aqui? Eu já abri o meu site para vocês com uma pesquisa feita. Por quê? Se eu abrir o site normal, sem nenhuma pesquisa, vocês podem reparar, olha, não tem sentimento, não tem análise de sentimento. Muita gente já fala, ai meu Deus, não está funcionando. Não, é porque ele precisa de uma pesquisa rolando para poder aparecer a análise de sentimento. Então, inicialmente, quando vocês abrirem o site, não vai aparecer nenhuma análise de sentimento. Vocês precisam ter alguma pesquisa funcionando, como eu tenho aqui, para poder aparecer. Por isso que eu já mostro para vocês primeiro com ele funcionando,
para depois mostrar que, olha, quando vocês abrirem, normalmente não vai estar, tem que fazer uma pesquisa primeiro, para depois ele começar a rodar, tá? Quanto tempo leva a refletir no Automatic caso alguém tenha acessado um artigo? Só acessar o artigo não é pego aqui. A pessoa tem que interagir com o seu artigo. Então, ele tem que fazer um comentário, ele tem que aparecer num site de notícia, e todas essas interações têm que ter o seu identificador, tá? Ou seja, eu vou mostrar aqui um exemplo para vocês de uma pesquisa. Esse aqui é um output, tá? É uma pesquisa, a primeira pesquisa ali que apareceu. Tá. E aí tem muita gente perguntando. E vamos aqui para um exemplo no X, tá? Esse aqui é um exemplo de alguém que interagiu com a minha pesquisa. Tá vendo aqui, ó? Ele tem um link, o link que liga ao pesquisador. Exemplo do identificador pode ser o DOI, mas eles funcionam com outros identificadores também, tá? Então, o meu original tem que ter especificamente citando o meu identificador, tá? Então, ele sempre vai ter. Pode ser que ele não tenha o identificador, sim, principalmente no X. Quem mexe no X sabe, né? Que tem aquela publicação original e tem os comentários posteriores. Nos comentários posteriores, não necessariamente você precisa ficar citando o identificador, mas ele entende como ele está ligado ao original, ele vai entender que está relacionado. Então, ele também pega essa publicação, tá? Mas normalmente vai ter que ter, é igual uma citação. A citação tem que ter a informação da pesquisa original. Não adianta ele colocar no meio do texto e não citar lá nas referências, tá? Então você precisa fazer essa ligação, tá bom? Deixa eu ver outra pesquisa. Ah, não entendeu sobre a pesquisa que está rolando. Por exemplo, quando a gente entra aqui, não tem nenhuma pesquisa aqui acontecendo, tá? Então a minha pesquisa, tipo, está zerado, não tem uma pesquisa aqui acontecendo. Então ele não vai aparecer o sentiment analysis, tá vendo? Ó, ele não aparece nada aqui. Ele não está analisando nada, tá? Quando eu coloco uma pesquisa, que eu faço qualquer tipo de pesquisa aqui, no caso, ele tem uma pesquisa aqui que eu deixei, ele tem aqui duas instituições que eu deixei pesquisando, aí ele aparece a menção, tá? Eu vou fazer uma pesquisa daqui a pouco, aí vocês vão ver como é que funciona, tá? Hum, eu não sei se eu pulei alguma pergunta aí, vocês podem deixar. Tá dando erro na autenticação do VPN? Bom, aí eu vou deixar a Roberta, de repente, ajudar vocês com o VPN especificamente, tá? Porque aí é uma coisa da instituição. Mas se tiver algum erro continuando, né, vocês podem mandar para o nosso suporte também, que a gente ajuda. Ok? Então tá. Voltando para cá, então eu já falei das cores, já falei de sentiment analysis. Aqui embaixo, gente, são destaques. Aí vocês podem explorar isso depois com mais calma, tá? São os mais recentes, os mais mencionados, enfim, aí tem alguns destaques aqui para vocês, tá bom? Mas deixa eu continuar aqui a apresentar para vocês. Então, aqui primeiro a gente tem o highlights, que é essa página inicial. Aqui em cima, ó, eu não sei se é meio apagadinho, mas deixa eu mostrar aqui. Aqui é um menu, tá? Para a gente andar aqui. Agora eu vou mostrar um pouquinho para vocês aqui dessas outras opções, tá bom? Então, a gente tem o Highlights, que é essa página inicial, mas depois eu tenho os Research Outputs. Deixa eu só colocar aqui. Esse aqui que é melhor. Aqui, como eu falei, Research Outputs são o quê? As pesquisas, né? As publicações. Então, aqui ele vai me oferecer a organização por publicação, tá? Não é sobre a menção que foram feitas, não é a interação que tiveram com a pesquisa, são as pesquisas originais. Assim que a minha internet colaborar, eu mostro para vocês. Ai, meu Deus, só de mal a internet trava. Mas deixa eu ver aqui. Ah, aqui mostrou. Então, aqui, no caso, eu não fiz pesquisa, então não é um bom lugar para eu mostrar para vocês, mas vamos lá. Então, aqui eu tenho donut, tá bom? Deixa eu ver se já abriu aqui. Deixa eu atualizar. Aqui, melhor. Bom, mostrou. Aqui a minha pesquisa, até por curiosidade, é uma pesquisa relacionada à Unicamp, tá? Então, eu já fiz a pesquisa em cima da universidade,
Eu coloquei tanto a State University of Campinas e o Hospital das Clínicas da Unicamp, tá? Então, essa foi a minha pesquisa, só para vocês saberem. Quem trabalha com o Dimensions também pode trazer pesquisas do Dimensions, que ele tem a integração das duas plataformas. Então, você faz uma pesquisa lá e procura aqui o Altmetric, também tem como fazer isso. E tem outros filtros aqui que vocês podem explorar, tá? Mas deixa eu só mostrar aqui para vocês. Então, aqui são todas as pesquisas relacionadas à minha instituição, a pesquisa que eu fiz. E aqui ele vai mostrar organizado, né? Todas essas pesquisas já com o meu donut aqui do lado. E o donut não só mostra esse colorido, como ele também tem um número dentro. Esse número, deixa eu abrir um aqui para vocês. Esse número não é exatamente a soma, tá? Então, por exemplo, aqui, olha, mencionado, né? Aí tem várias fontes, né? Então, são essas cores aqui, que aonde foi mencionado, é que aparece traduzido aqui no donut. Mas não é uma soma, tá? De tudo que foi publicado. Existe um peso. Quem tiver curiosidade pode me solicitar por e-mail, ou até mesmo pesquisar, se vocês quiserem, é fácil de achar também essa informação, como que é feito esse peso, tá? Então, interações em mídia social pesam menos, interações em políticas públicas ou guidelines costumam pesar mais, tá? Então, eles têm. Aí, isso vai afetar dentro desse cálculo, tá? Tem uma pergunta aqui no Q&A. Se a pessoa fizer referência a um link da revista. Não, deve ser pego. Pergunta é se fizer com um link da OJS, da revista acadêmica ou do ResearcherGate, não será pego? Se for, aí eu teria que ver qual identificador, tá? Mas teoricamente um identificador único que identifique mesmo, normalmente são pegos pelo Altmetric. Caso não esteja sendo pego, aí tem que analisar caso a caso, tá? Eu não vou falar com certeza, porque eu tenho que saber qual é o identificador que vai ser usado. Mas, teoricamente, não é só o DOI. Existem outras possibilidades também, tá? Ok. Então, aqui eu tenho Donut, eu já falei aqui do medidor para vocês. Aqui tem o Sentiment Analysis, é a mesma ferramenta que eu mostrei lá no início para vocês, mas aqui está específico desse output. Então, aqui é a análise de sentimento somente desse artigo, tá? Desse artigo que eu cliquei. Então, aqui eu tenho o Sentiment Analysis dele. Uma coisa que eu vou chamar a atenção também para vocês agora é o seguinte: aqui é uma ferramenta de inteligência artificial. A inteligência artificial que está julgando, classificando a posição dessa interação, se ela é negativa ou é positiva. Claro que isso pode ter erros, tá? Eu sempre dou exemplo, por exemplo, da Covid, uma publicação sobre a Covid. Aí você tem um comentário sobre aquela publicação falando, ai, que horror o que aconteceu, foi um momento muito triste. E aí a inteligência artificial vai entender o quê? Que é um comentário negativo, tá? Então, não necessariamente é negativo em relação à pesquisa em si, mas e sim sobre o contexto daquela pesquisa. Então, analisem isso, tá? Para vocês não acharem, ai, meu Deus, estão falando mal da minha pesquisa. Não é isso. Nem sempre é isso, tá? Então, o bom é que essa análise de sentimento, ela funciona como um filtro. Então, eu posso clicar nela, aí ela vai abrir para mim exatamente quais foram essas publicações negativas. Então, eu posso ler de um em um o que estão falando, se estão falando mal, o que estão falando. Por exemplo, pode ser um questionamento de por que foi usado, uma crítica, né, sobre a pesquisa, de por que foi usada essa metodologia e não outra. Então, o próprio pesquisador ou a própria instituição pode fazer uma nota e explicar o porquê, por que houve isso. Né? Então, vocês podem sair na frente, né, de uma coisa negativa, vocês podem transformar até numa interação eventualmente positiva. Então, é por isso que é importante vocês irem atrás desse tipo, né, de interação, tá? Então, usem aqui como filtro também. Tem uma pesquisa, tem uma pergunta, desculpe, não entendi. Esse número que aparece no meio não é a soma? Não. Ele não é a soma direta, tá? Porque aqui, por exemplo,
no Mention By, ele tem um número. Então, ele vai estar falando aqui, foram 281 posts de notícia, 27 blogs, 11 mil, acho que é 11 mil interações no X. Ele não está somando isso de um em um, tá? Não é 11 mil mais 27 mais 31 mais não sei quanto. Não é assim. Existe um peso para cada tipo de publicação, tá? Então, quando você tem, por exemplo, muito em sites de notícia, ele pesa mais do que interações de mídia social, tá? Existe uma tabela explicando como é feito esse cálculo. Então, esse score aqui dentro não é a soma de interações, tá? Não é a soma direta que eu digo. Existe um peso, um multiplicador, tá? Para cada fonte. Aqui eu posso utilizar, por exemplo, filtros dessa fonte, né? Nessa minha timeline aqui de interações. Então, por exemplo, se eu tenho mais interesse em saber sobre mídia social, então eu posso tirar desses outros sites e deixar apenas aqui, podcast citations. Então, aqui eu só tenho interações com mídias sociais, e aí eu posso usar. Aqui é interativo de tempo, então eu consigo mexer aqui na minha publicação, tá? Em questão do total de tempo. Isso tudo aqui serve para vocês. Outra ferramenta nova também, essa ferramenta aqui está até em beta, né? Por enquanto, mas é uma ferramenta bem interessante. Por quê? Vocês estão vendo que tem muitas interações aqui, né? São mais de 200 sites de notícia, 11 mil interações em mídia social. É muita coisa. Como que a gente vai ler tudo isso? Ninguém sabe. Então, aqui surgiu essa nova ferramenta que é o Attention Digest. É um resumão de toda a atenção que a gente teve, tá? Ele demora um pouquinho para carregar, eu vou clicar aqui, mas eu vou explicando outras coisas para vocês, porque ele demora um pouquinho para ler, mas é a primeira vez que ele faz, ele demora mais, porque ele faz um resumão. Também é inteligência artificial, pode cometer erros, mas é interessante por causa disso, porque ele dá um ponto de partida para vocês do que é mais importante, o que ele julga mais importante, vocês já conseguem ser encaminhados, né, para o que para o que vai ter mais interesse, né, para vocês. Então, aqui ele dá uma visão geral, overall, né, como que foi a interação geral. Aqui embaixo, aí ele já dá, assim, pelos sites de notícia. Aí ele seleciona 3 aqui para gente, as atenções mais notáveis em policy documents, então ele julga aqui, tá? Então, mas vale a pena também depois vocês destrincharem isso melhor, obviamente. Mas é legal porque ele já dá esse resumão, né? Então já é meio caminho andado para a gente ver aonde a gente está, tá? A primeira vez que a gente gera, né, esse Attention Digest, ele ele demora um pouco para fazer, mas a gente saindo e voltando nele, se não houve nenhuma mudança, ele abre de novo aquele mesmo. Então vai ficar bem mais rápido, tá? Então vocês só esperam uma vez. Aqui também tem para a gente ver essa publicação lá no Dimensions, para quem também usa o Dimensions, então tem como ver lá a interação, né, entre os dois. Tem uma pergunta: na base de dados Dimensions também é possível visualizar o Altmetric, Attention Score, o donut colorido, mostrando a atenção recebida para aquele artigo, mas no momento a página do SBU... Ah, tá, a Roberta está falando. Ah, ok. Achei que era uma pergunta, desculpa. Sim, tem como ver os dois, esse Attention Score, esse donut dá para colocar também na página de vocês, por exemplo, se vocês tiverem uma página, por exemplo, do grupo de pesquisa, né? E quiserem colocar uma seção aparecendo lá o score, dá para colocar. Isso aqui é só uma questão de programação, isso é gratuito, então dá para colocar também aparecendo o donut para vocês. Dá para aparecer também o badge do Dimensions, que também é gratuito, isso tem como fazer, só eu tenho um guiazinho para vocês, então dá para vocês acrescentarem. E aqui está de todos, né, as atenções, eu tenho como ver aqui só os sites de notícias, só os blogs, está tudo organizado. Aqui estão todas as menções e o link para cada uma delas, tá? Aqui, por exemplo, eu tenho os podcasts. Lembrando que podcasts e vídeos, né, do YouTube, é necessário que o identificador esteja na descrição, aquela descrição de texto que vem junto com o arquivo, né?
Normalmente hoje é em vídeo, né? Mesmo o podcast está vindo em vídeo, então tem que ter do lado naquele texto lá que eles fazem, no texto descritivo tem que estar o identificador. Se não tiver o identificador, só falar no meio do texto ou no meio do áudio, o Altmetric não consegue identificar, tá? Então tem que estar descrito obrigatoriamente na descrição com o identificador. Isso é muito importante, tá? E uma novidade também, nesse aqui não tem Policy Documents, mas porque provavelmente não é do tema, mas da área de medicina, na área de saúde, a gente também tem o Clinical Guidelines, que abriu também uma área aqui nova, que é somente para guidelines clínicos, então eles dividiram, porque antes o guideline vinha junto com Policy Documents. Agora eles diferenciaram os dois. Então, para publicações na área de medicina também é bem interessante. No caso aqui não é esse exemplo, mas também isso é uma novidade, tá? Então, mostrando tudo aqui para vocês, consegui mostrar como que funciona o perfil de cada um. Outra coisa legal que vocês também podem fazer é aqui, ó, como que vocês vão analisar, né, todo esse número. Então, por exemplo, se eu tenho interesse, exatamente como eu falei para vocês, do Clinical Guidelines, tá? Eu posso pesquisar aqui qual a fonte. Então, por exemplo, aqui, deixa eu achar, Clinical Guidelines, aqui, ó. Clinical Guidelines. Então, eu vou filtrar para ele me mostrar quais que têm mais resultados em Clinical Guidelines. Então, essa é o meu objetivo. Então, eu posso usar esse filtro, tá? Aí eu tenho um aqui, por exemplo, que está em 17 Clinical Guidelines. Olha aqui aquela questão que eu falei das cores para vocês, ó. Aqui está bem colorido, esse aqui já tem menos diversidade de cores, tá vendo? Ó, esse aqui é praticamente azul, um pouquinho de vermelho. Provavelmente ele tem o quê? Muita rede social, um pouco de mídia, né? De news, né? De sites de notícia. Então a gente consegue identificar pelas cores, tá? O donut. Você já consegue identificar neles, tá? Então, quanto mais colorido, mais diversidade tem de fontes, tá? Depois a gente tem o timeline, que é a mesma timeline que eu mostrei para vocês, mas aqui é da pesquisa geral, em vez de ter mostrado de um em um, né? Quando eu entro num output, eu mostro somente ele. Aqui, no caso, eu estou mostrando o resultado da minha pesquisa. De resultado geral, essa é a minha timeline. Aqui, novamente, eu posso filtrar. Então, por exemplo, se eu só tenho interesse, novamente, em Clinical Guidelines, eu posso identificar somente os Clinical Guidelines aqui, tá? Quais são as menções? É interativo aqui, tá? Então, eu consigo analisar assim. E aí eu uso também os filtros. Aqui também eu traduzo em anos, tá? Aqui é um ano, all time, um ano, 6 meses, 3 meses, uma semana. Eu também consigo diferenciar isso, tá? Tudo isso aqui também dá para exportar, tá, gente? Eu não falei antes, mas dá para exportar em CSV, vocês conseguem trabalhar em API com esses dados. E esse tipo de pesquisa também a gente salva, mas daqui a pouquinho eu mostro para vocês essa ferramenta. Aqui é o demográfico, né? Da onde está vindo essa interação, quais são os países, os locais no mundo inteiro. Aqui é interessante uma coisa que eu quero mostrar para vocês. Então, aqui eu vou mostrar quais são os locais que estão interagindo. Então, obviamente, a gente fez uma pesquisa da Unicamp, tem bastante interação aqui no Brasil, mas também tem bastante interação nos Estados Unidos, no Canadá, onde está mais escuro, né? Aqui está na Índia também, Austrália um pouco, alguma coisa aqui na Europa também, que está um pouquinho mais escuro, beleza? Mas aqui, olha, quando a gente vai especificar, tá vendo? Ó, country not specified. Então, é o país não especificado dos perfis, né, da origem. E aqui ele está em 50 e poucos por cento. Por quê? Aqui eu estou no filtro do X, tá? Aqui eu tenho X, Facebook, site de notícia, documentos de política pública e o Guidelines. Por quê? Porque muita gente não coloca essa informação ou não disponibiliza essa informação em rede social. Tá? Então, por isso a gente vai ter um número alto quando a gente está trabalhando com mídia social, tá? Então, o X e o Facebook vai ter esse problema, mas nos sites de notícias já não tem, Policy Documents e os outros não tem, tá? Então, porque são todos identificados. Então, aqui eu já consigo ver melhor, tá bom? Só para vocês saberem que tem esse porém aqui, né? Dentro desse estudo aqui da demografia. Depois a gente tem as menções, aí sim é a interação
original, né? Quer dizer, eu tenho a publicação, mas tem o que a pessoa falou, o que que a pessoa publicou, qual é a notícia que a pessoa, que o jornal está publicando. Aqui vai aparecer a menção em si. Então, eu sei quem mencionou, a data que mencionou. Aqui ele já tem até, olha, tá bem pequenininho, mas aqui tá neutral, positive. Então, ele já também classificou para mim qual é o tipo, tá mais ou menos positivo, é neutro, mas um pouco positivo, tá? Aqui está positivo, e aí eu tenho várias interações, tá? Então eu posso também usar filtro. Aquilo que eu falei para vocês do X, né? Que o X tem aqueles dois tipos de postagem: a postagem original e aquele que o pessoal faz comentários embaixo, né? Então, por isso que aqui eu posso filtrar dos dois. Então, são todos os posts comentários, né? O original e mais o comentário, ou se eu só quiser o original, eu também posso filtrar somente pelo original e tirar aqueles. Porque tem muita gente que publica, que posta no comentário, é isso aí, joinha, concordei, curti. Aí, se isso não for interessante para vocês, vocês podem tirar isso também, porque fica um pouco repetitivo, né? Ahn, aí tem uma pergunta: não coleta menção do Instagram e do TikTok. Não, você tem razão. Por quê? Inicialmente, por conta do identificador, porque como são plataformas voltadas à imagem e a vídeo, você normalmente não tem tanto a descrição. E a descrição não tem o identificador, então não adianta a gente coletar isso de Instagram e TikTok, porque normalmente se a pessoa falar sobre aquela pesquisa, ela vai falar no máximo ela falando, e a gente não coleta isso. Então, não são plataformas específicas para essa intenção. Mas se um dia a gente chegar nessa tecnologia, de repente dá para colocar também Instagram e TikTok, né? Se houver essa mudança, né? Porque, por exemplo, o YouTube já tem uma mudança, já teve essa mudança. Então, as pessoas estão colocando na descrição do vídeo dentro do YouTube. Muitos podcasts já fazem isso. Então, a gente começou a coletar isso também. Os sites de podcast também colocam nos seus descritores também. No momento que a gente entender que Instagram e TikTok também estão fazendo isso, aí vale a pena você também coletar essa informação. Por enquanto, não por conta disso, por conta da própria natureza daquela plataforma, tá? Tem uma outra pergunta: é possível pesquisar por nome de pesquisadores ou apenas o DOI do artigo? Sim, é possível pesquisar, sim. Tem a pesquisa avançada, tem como colocar o nome do pesquisador, eu espero que eu consiga mostrar isso para vocês. E até o ORCID, né? O ORCID, ou ORCID ID, eu não sei como é que cada um fala, mas também dá para colocar essas informações do pesquisador também. E fazer, por exemplo, o grupo de pesquisa, né? Dá para fazer assim também. Ahn, tá, aqui eu falei de todas as menções e aqui eu falo das fontes das menções. Aqui são os perfis. E aqui é interessante por quê? Porque aqui a gente pode ver que uma pessoa, ou um journal, ou uma instituição, ou uma empresa pode estar interagindo bastante com a nossa pesquisa ou com as nossas publicações. Então é interessante a gente ver. Aqui ele vai dar tipo acumulado. Esse perfil aqui, a Age Papers, tem 999 menções que eles já fizeram, tá? Mas aqui, por exemplo, ele tem 63 seguidores. Esse aqui, por exemplo, tem 17 mil seguidores, quase 18 mil seguidores. É interessante eu entrar, de repente, em contato, ou eu fazer uma parceria, entende? Então, vale a pena a gente trabalhar aqui também nas fontes, né, dessas menções. Deixa eu só apagar aqui uma. Opa! Essa aqui eu já respondi. Tem mais uma pergunta. Quando a pesquisa pelo nome do pesquisador, o grupo de pesquisa, a plataforma também se baseia no DOI? Sim, porque ela precisa da publicação, tá? A menção eu sempre vejo em relação à minha publicação original, tá? Então, ou é o DOI ou é algum outro identificador. Pode ser um PubMed ID. Existem outros identificadores também que ele pega, mas precisa ser esse identificador específico daquela publicação para fazer a conexão entre um e outro, para eu entender que aquela menção que você fez no X se relaciona àquela pesquisa tal do pesquisador fulano de tal, tá? Então eu preciso de ter essa conexão. E aí eu preciso de um identificador, tá? É, beleza.
Grandes portais de notícia não costumam colocar identificador nas matérias. Esse conteúdo é captado de alguma forma? Grandes sites de pesquisa normalmente colocam de uma forma até meio invisível. Eu não sei se vocês já notaram. Eles às vezes colocam como um link dentro da palavra, né? Então, se você, na pesquisa do fulano de tal, segundo a pesquisa tal, aí ele põe que você pode ver aqui, aí ele tem um cliquezinho ali que leva à pesquisa original. Mesmo que seja esse invisível, a gente consegue ver porque está no source, está como é que se diz? Na programação, né? Na publicação por trás, tá? Eu esqueci a palavra agora, mas vocês entenderam, né? O contexto. Então, eu consigo ver, sim. Às vezes não está lá embaixo que nem um artigo científico, referências, não está assim, mas está dentro do texto de alguma forma. Mesmo que esteja por trás, a gente consegue pegar, tá? E normalmente os grandes sites de notícias pelo menos fazem isso. E aqui por último tem os journals, tá? E aqui é o que eu falei para vocês. Então eu tenho os journals, mas aqui vejam, são os blogs dos journals, não obrigada, Wellington. É, Aqui tem os blogs, né, e os policy mentions, que são as publicações desses perfis do journal. Não é o journal em si nas suas publicações, que isso é citação acadêmica. Aqui é o próprio perfil dele, o próprio blog daquele journal. Ele mesmo, às vezes, publica e ele também fala daquela publicação. Então, isso tudo é pego aqui na mídia social. Então, você também consegue quantificar. Mas isso aqui está ligado profundamente ao meio acadêmico. Por isso que está nos journals aqui. Está ligado à minha área acadêmica, tá? É possível agrupar os dados, por exemplo, conseguir a métrica de um pesquisador com base em todas as publicações dele, não apenas de um trabalho específico? Claro. Sim, aqui, por exemplo, na minha pesquisa, no Highlights, eu fiz uma pesquisa sobre duas instituições. Então, aqui eu tenho todas as publicações que tiveram, que se publicaram, né, com ligação com essa instituição. Então, se eu trocar, por exemplo, agora eu acho que já é um bom momento para a gente editar a nossa pesquisa, né? Deixa eu até fechar isso aqui. Vamos para o zerado aqui, tá? Esse aqui é aquele meu zerado, né? Que eu não tinha rolado nenhuma pesquisa ainda. Então, se eu quiser vir aqui, eu tenho aqui no meu bloquinho de notas, deixa eu só achar o meu bloco de notas aqui, porque a minha tela tá cheia de coisa. Aqui. Então, eu peguei 3 nomes aqui de pesquisadores, tá? Então, eu vou colocar aqui em Add Researchers. Aqui também tem uma coisa muito importante que eu quero mostrar para vocês. Nossa, o tempo já está acabando, gente. Se vocês quiserem, eu continuo mais um pouquinho. Quem não puder ficar, pode sair, tá? Eu sei que vocês também têm coisas para fazer. Mas eu vou acabar passando uns 10 minutinhos, pelo menos, para continuar aqui as explicações, tá bom? Mas não se preocupem se vocês tiverem que sair. Então, aqui o que eu ia mostrar para vocês. Quando a gente tiver o nome do pesquisador, eu posso pesquisar aqui, mas é lógico que, por exemplo, Fernando Ferreira tem alguns, né? Fernando Ferreira, Fernando Costa, é um nome meio comum. Então, aqui eu posso ver no profile, tá? Aqui ele vai até utilizar o Dimensions, tá? Para ver o perfil. E aí eu posso ver, é o Fernando, sim, da Unicamp. Então, é esse mesmo que eu quero, tá? Mas pode ser duplicado, tá? Então, pode ter mais de um Fernando Ferreira ligado à minha instituição. Esse aqui, por exemplo, eu sei que não é. Mas caso exista mais de um, eu vou salvar ele aqui e vou colocar mais um nome, tá? Como agora eu não me lembro o nome de quem deu a sugestão agora para a gente fazer o grupo de pesquisa, mas vamos supor. Aqui, por exemplo, olha, eu tenho vários iguais, né? Exatamente igual. Então, aqui eu tenho um perfil que é da Universidade de Campinas com 600 publicações. Então, tá certo, esse aqui eu quero. Esse aqui também parece estar duplicado, mas esse aqui só tem 7. Isso aqui acontece, tá, gente? Por quê? Isso aqui vem até do Dimensions, é uma política deles. Quando tem alguma coisa que gera alguma dúvida, que é a mesma pessoa, é o mesmo pesquisador, pode ser alguma coisa no perfil da publicação, algum termo ali, um e-mail, por exemplo, usou um e-mail em um e um outro e-mail no outro, alguma coisa gerou alguma dúvida que era a mesma pesquisadora ou não. Então, eles criam a duplicata do perfil. Então, eles separam esses perfis.
Caso você seja esse pesquisador e você entenda que as pesquisas de um e as pesquisas do outro são referentes a você, ou seja, é a mesma pessoa, a gente tem como entrar em contato com o Dimensions, com a Digital Science, para unificar esses perfis, tá? Então, existe um caminho para fazer isso, tá bom? Acontece que o Dimensions, a Digital Science, eles preferem pecar eles preferem, por exemplo, duplicar o perfil do que colocar um artigo para um pesquisador, sendo que esse artigo não é daquele pesquisador. Então, quando tem alguma dúvida, eles preferem duplicar, eles preferem fazer outro perfil, tá? Então, é só a gente mandar uma documentação, provar ali que é a mesma pessoa, pronto, aí junta tudo, tá bom? Mas se acontecer isso com vocês, vocês podem entrar em contato, a gente unifica, tá? Então, no caso, eu não vou gastar muito tempo com isso, vamos só com um só, mas se vocês quiserem, vocês podem selecionar todos que tenham a ver, mais de um também, tá? E aí vamos fazer só com esses dois nomes. Aí eu fiz aqui, tem os dois pesquisadores selecionados, e eu vou rodar minha pesquisa. Mas vejam que tem bastante opção aqui de como fazer essa pesquisa mais aprofundada, tá? Vocês podem usar outros filtros aqui. Então, eu vou rodar a pesquisa, aqui me deu o resultado. Aí aqui é a pergunta que a Beatriz tinha feito, né? Então, consegui as métricas de um pesquisador com base em todas as publicações deles. Então, por exemplo, aqui ele identificou 278 publicações desses dois pesquisadores que têm alguma interação. Não é que são todas as publicações. Eles podem ter publicado e não ter interação nenhuma. E aí não aparece aqui no Altmetric, tá? Pode aparecer lá no Dimensions, mas não vai aparecer aqui, tá? Só vai aparecer aqui se houve a interação nessa mídia alternativa, tá? Então, aqui ele identificou 278 que houve alguma ligação. Aqui, ele pegou desses 278, 243, ele identificou com atenção. E aqui, no total, ele soma 1.700, mais de 1.700 menções. Então, foi citado 1.700 vezes, esses dois pesquisadores, tá bom? Então, é assim que eu chego. Uma vez que eu cheguei, por exemplo, eu fiz o grupo de pesquisa. Agora eu vou salvar a minha pesquisa. Uma vez que eu salvei essa pesquisa, por exemplo, do meu grupo, uma coisa muito legal que eu queria mostrar para vocês. Eu posso ir aqui em Saved Searches e aqui vai estar a minha pesquisa, ó, com os meus dois pesquisadores. Eu fiz agora. E aqui tem uma ferramenta que é Shareable Report. Essa aqui é para a gente ter um relatório, e esse relatório a gente pode compartilhar ele. E eu digo compartilhar mesmo com quem não tenha o acesso ao Altmetric. Ele só vai ver o relatório e vai ver os resultados desse relatório. Mas eu consigo compartilhar isso. Então, por exemplo, se eu tenho uma página do meu grupo de pesquisa, eu posso colocar lá embedded, né, esse relatório. Como é que ele funciona? Eu vou clicar aqui. Ele abriu num pop-up, eu não consigo mostrar ele para vocês, mas deixa eu copiar o link dele aqui para vocês, tá? Assim, desbloqueiem o pop-up, tá? Para usar essa ferramenta, que ele abre num pop-up. Então, é esse relatório aqui, tá? Como eu fiz o relatório, ele está aparecendo para mim como editar, essa opção de editar, tá? Só quem fez o relatório é que pode editar. Então, eu vou aqui editar. Eu posso mudar o nome, né? Colocar aqui resultados do grupo de pesquisa, tal. Posso colocar, não tem problema nenhum. Eu posso tirar áreas desse meu relatório e adicionar também. Tem outras coisas para adicionar. O importante é que vocês consigam fazer essa edição, tá? E aqui embaixo, olha, make public, tá vendo? Esse pontinho aqui. Quando eu faço isso, eu torno público. Então, qualquer pessoa pode ver esse relatório, mesmo não tendo acesso a ele, acesso ao Altmetric, tá? E aí, olha, aqui, eu não sei se vocês estão vendo, aqui no finalzinho tem um cadeado aberto, tá? E aí eu tenho aqui, ó, o Share Report. Então, eu pego esse link, tá aqui, copio e posso entregar isso, sei lá, num relatório, posso colocar isso no site, posso fazer. Sempre que tiver uma atualização, mudou o número aqui, ele captou mais menções, vai mudar para todo mundo que está vendo também, tá? Essa é uma feature que eu queria mostrar para vocês. É possível criar alertas ou notificação quando houver alguma menção? Sim. Aqui no resultado, olha, aqui, ó, send email, report. Aqui vocês colocam o reporting.
Aí eu quero um e-mail diário, um e-mail mensal, semanal ou um e-mail mensal. Aí eu posso escolher aqui qual que eu quero e ele vai me mandar o e-mail. Aí aqui no caso já está no meu e-mail porque eu fiz um login, tá? Aí vocês têm que ver como fazer um perfil pessoal para ter isso, né? Porque vocês têm o acesso geral. O meu acesso é um e-mail pessoal. Aqui é diferente do acesso de vocês, tá? Então vocês vão ter que fazer os dois. Tem o acesso por VPN, né? Da instituição ou pela rede da instituição, e vai ter que fazer um acesso pessoal, tá? É onde vocês vão salvar essa parte, tá bom? Aí vocês também conseguem configurar um e-mail de notificação sempre que atualizar alguma coisa. Eu pulei alguma pergunta de vocês? O pessoal tendo que sair, não tem problema, gente. Eu sei que eu passei um pouquinho da hora, mas também a gente já está quase terminando. E depois tem a gravação para vocês, então não tem problema. Deixa eu só ver se tem mais alguma coisa aqui que eu queria mostrar para vocês. Então, já mostrei o relatório também. Deixa eu voltar aqui para onde eu estava. É basicamente isso, gente. Eu acho que eu consegui mostrar tudo. Agora, só se tiver perguntas aí para vocês, que vocês tenham. Mas eu consegui aí mostrar tudo para. Ah, que ótimo, gente. Conseguem acessar esses números via API? Sim. Tem muitos aqui que, por exemplo, vocês podem exportar, ó, Open Results in API, né? Mas também existe quem trabalha mesmo na programação, né? Tem algumas ferramentas extras, tem uma documentação. Vocês podem pesquisar Altmetric API, ou se vocês quiserem também podem me solicitar por e-mail que eu mando para vocês toda a documentação que eu tiver, tá? Também, se quiser a programação para colocar o código, né? Para colocar o donut no site, isso tudo é até uma feature gratuita, então vocês podem fazer isso à vontade. As publicações são periódicos, as publicações originais, sim, são os outputs. Podem ser, não é periódico, são os artigos em si. Pode ser um artigo, pode ser até um dataset também pode ser. Não precisa necessariamente ser o artigo, aquele artigo tradicional, tá? Existem outras formas também de output. É, é, capítulo de livro, outros tipos de publicação também pegam, mas tem que ser uma publicação que tenha um identificador. Tendo o identificador, aí a gente consegue fazer a conexão, tá? Relembrando, Instagram e TikTok não entra. Não, não entra. Aqui a gente tem mais ou menos quais são as mídias sociais. X, Facebook, Blue Skies, Reddit, Google, Sina Weibo, Pinterest e LinkedIn. O LinkedIn, gente, eu até coloco uma observação, porque o LinkedIn ele fechou ultimamente. Então, o LinkedIn a gente tem as menções até um certo ano, não é mais atualizado. Mas isso foi uma opção do LinkedIn de não deixar mais a gente ver o acesso. Então, é uma coisa da plataforma. A plataforma é que fechou. A, a gravação eu vou disponibilizar para vocês, eu disponibilizo para a biblioteca, eu acho que a biblioteca também vai disponibilizar um link para vocês. Eu acredito que seja no YouTube da biblioteca. Isso ficará disponível no canal do SBU no YouTube, tá bom? Tem mais alguma pergunta aí que eu pulei, gente? Porque no chat às vezes a gente pula sem saber. Se alguém ainda tiver alguma pergunta, pode fazer. De qualquer forma, eu vou voltar aqui para a minha apresentação rapidinho para mostrar para vocês. Opa, tem uma pergunta aqui. Como referenciar a plataforma em um pedido de fomento, por exemplo? Vocês podem, na verdade é um post, e aí vocês podem colocar from, não tem uma referência tipo a BNT, como você fazer. Não usa isso. Mas na referência você pode colocar na metodologia que você usou o Altmetric.
Então, é uma boa forma de você fazer isso. Porque a referência em si do post é uma referência da mídia social. A gente só faz a, a junção, né, das informações. Aí você pode explicar isso na sua metodologia, qual ferramenta você usou. Inclusive, essa ferramenta é bem exclusiva, e outras plataformas, como Saival, se eu não me engano, ou agora eu não me lembro os nomes, mas algumas delas também colocam resultados dessas métricas, e são as métricas do Altmetric. É, é referenciado nosso mesmo. Então, essa é a fonte. Voltando aqui rapidinho para minha apresentação, só para deixar para vocês, então, eu queria colocar para quem puder participar é, da nossa pesquisa de satisfação. Deixa eu só colocar o link aqui, porque ajuda aí meu trabalho. O meu chefe gosta muito quando as pessoas falam bem. Então, eu vou deixar aqui para vocês um link da pesquisa. Quem puder dar um joinha lá para gente, eu agradeço. E aí também tá o link da minha agenda. Se alguém quiser marcar alguma conversa específica, algum grupo de pesquisa, a gente pode direcionar uma apresentação, também está disponível. Eu vou enviar para vocês nessa apresentação, mas fica aí a opção também para vocês. Fora isso, também tem o meu e-mail. Deixa eu colocar o meu e-mail para vocês, porque aí vocês também podem me mandar qualquer dúvida. Se tiver algum problema técnico mesmo, podem me mandar, manda com print, se vocês já quiserem, porque aí já adianta, né, o problema. Aí eu ajudo vocês em qualquer problema, tá? Esse link não abre direto, vocês meio que tem que copiar ele, porque aqui no chat ele não deixa usar como link. Mas é só clicar nele, é copiar. A apresentação e o link da gravação serão enviados para o nosso e-mail. Eu acredito que sim, a Roberta vai enviar para vocês. Gente, agradeço demais a participação de vocês. Foi bastante interativa, muito legal. Sempre que vocês precisarem, outra apresentação, é só me chamar, tendo disponibilidade, estamos aí.